Tudo bem, alunas? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Meninas, seguinte, esse vídeo é rapidinho só para passar algumas orientações sobre arranjo físico e fluxo, tá? Peguei uma imagem qualquer só para fazer uma ilustração. Nós tínhamos já falado sobre os processos, né? Os atores do processo e cada etapa produtiva antes. Mas quando a gente olha para uma figura dessa que vocês já desenharam, dos processos produtivos de vocês estão falando do fluxo, ou seja, é a sequência produtiva de um serviço, de um produto, certo? Lembro que a Fernanda já tinha exposto dela inicialmente e qualificou desta forma, tá? Lembro da Camila pensando no layout, no caso do fluxo produtivo das solicitações dos produtos lá na Redmac. E a Carol eu também lembro que já existe lá os setores produtivos dela, né? Quem pega da onde, com quem, né? Então vocês já tinham um fluxo do processo. Nessa etapa de arranjo físico, tá? Ou seja, é a distribuição, não necessariamente se a gente for lá para o chão de fábrica e não mais para um processo, tá? É, o arranjo físico, neste momento, eu estou falando da fábrica, certo? Vocês não vão ter que desenhar, por exemplo, o RH, o financeiro, lá o jurídico. Não, não. A produção de vocês, né? Então, digamos que esse aqui é o recorte da produção de vocês, tá? Por exemplo, pegar um exemplo aqui, tá? Fazer ao vivo para ver se dá uma ilustrada aqui. Por exemplo, ó, digamos que este cara aqui, ó, só estou fazendo um contorno aqui para ficar, ó. Digamos que esse cara aqui do meio é o nosso processo produtivo, onde acontece a produção de um serviço, de um bem, de uma entrega, tá? Então vocês vão pegar só a parte produtiva, onde ocorre a transformação de um recurso em outro recurso ou em outro serviço, tá? E vocês vão detalhar. Nesse formato aqui é ainda de fluxo, então vocês vão pegar essa base, vocês já qualificaram onde tinha um problema aqui, um probleminha ali, atraso quanto tempo, né? Bom, agora no arranjo, qual que seria a ideia, tá? Eu estou usando o PowerPoint porque eu acho fácil usar o PowerPoint para vocês fazerem o desenho, o esboço do arranjo físico, tá? Pessoal, aqui ó, tem no Word, tem no Excel também, mas o PowerPoint fica mais fácil. Ó, existem todas essas ferramentas aqui, ó, lá em inserir formas, tá? Caso vocês não conheçam. Aí tem essa questão dos nossas figuras aqui. Não vou cobrar, pessoal, o rigor de fluxo, tá? Vamos pegar esse cara aqui, por exemplo, tá? Aqui é a máquina 1. Ops. Máquina 1. Aí vai ter a Mac 2, certo? Aí vai ter uma Mac, quantas outras? Umas quantas, né? Uma Mac 3 aqui, certo? Bom, o que pode acontecer, pessoal? Muitas vezes a distribuição ou como está organizado o layout influencia diretamente na produtividade da sua linha, tá? A ideia é que toda vez que existe uma entrada de um produto ou um serviço em processo, ele sai mais rápido dessa linha para ter menor lead time, melhor os ganhos, né? Qual que seria a ideia? Vocês vão montar um fluxo, tá? Por exemplo, esse aqui vem daqui para cá, daqui a pouco esse aqui, tô só fazendo umas brincadeiras aqui, tá? Da máquina 2 vem para 3, certo? E daqui a pouco, esse aqui vem daqui, vem pra cá. Tá, só uma brincadeira, tá? Ou seja, é como está, por exemplo, a Fernanda que trabalha com indústria, tá? Ops, isso, que trabalha com indústria, pode até ter alguns exemplos mais qualificados, até a própria Carol. Porque na fábrica existe ali a máquina de costura 1, máquina de costura 2, ou processo de, vamos lá, refinamento, aquecimento, pintura ou qualquer outra coisa que seja, certo? Pergunta é, essa é a melhor sequência? Esse é o melhor layout? Pensando que, vamos pensar que vocês sempre estão dentro de fazer um quadrado maior aqui, ó. Só tirar o sem preenchimento. Ó, digamos que essa aqui é o galpão, é o local, é onde acontece a atividade, é o espaço físico, né? Então comecem dimensionando o espaço físico, certo? Aonde, por exemplo, aqui pode ter um fluxo, por exemplo, assim, ó.
Vamos botar alguma coisa nesse sentido aqui, pegar uma dessa aqui, ó. Ó, daqui a pouco esse aqui, ó, entrada do processo, tá? E aí a gente pode botar um detalhe aqui assim, inserir um comentário. Claro que vocês vão fazer muito mais qualificados do que eu, né, meninas? Entrada, matéria-prima, certo? Tá? Entrou matéria-prima, que vai ser processada em tanto tempo, vem para cá. Se, por exemplo, ó, da máquina 2 para a máquina 3 tiver um problema, por exemplo, vai que no meio dessa fábrica aqui tem uma parede, digamos assim, tem alguma atividade que obstrua aí ó, esse fluxo. Então, o que acontece muitas vezes? Deve ter alguma atividade, alguma outra coisa aqui no meio, algum elemento que pode atrapalhar, daqui a pouco vocês vão fazer inferência de tirar isso, ou vocês podem fazer uma outra questão de pegar, vou deixar essa sequência aqui, ó, para que o operador caminhe o menos possível, por exemplo, certo? Pensando que você sempre quer o menor tempo possível. Ah, não, mas a melhor distribuição tem que ser, por exemplo, neste arranjo aqui. Aí, como vocês conhecem a operação de vocês, vocês vão saber o porquê que essa operação, esse formato, esse arranjo tem ganho ou não. Ok? Qual é o melhor arranjo do original, certo? E aí você pode fazer faz o antes, e aí você faz o depois, tá? Tem um exercício lá com algumas etapas que eu coloquei lá no Moodle, mas basicamente era para apresentar como vocês poderiam fazer a parte do recurso digital aqui, como aplicar ele para o nosso trabalho. É algo simples. E aqui, se existe algum detalhe aqui, por exemplo, aqui, ó por exemplo, ó, da máquina 1 para a máquina 2, o que você pode fazer lá no seu texto? Vamos lá. Problemas, digamos assim. Problemas ou barra melhorias. Vamos lá. Da máquina 1 para a máquina 2, ok? Digamos que é da Mac 2 para Mac 3. Entre os equipamentos existem elementos que não deveriam estar naquela posição, fazendo com que o operador se desloque mais. Aí isso. Aí vocês vão apontar todos os problemas que vocês viram entre uma máquina e outra, entre uma atividade e outra, até o final do processo, até o fim, né? Tem que ter um começo e tem um fim desse processo produtivo, tá? Não é mais o fluxo, é a máquina, certo? Então vocês façam todas as proposições de problemas e melhorias ao lado ou abaixo ou acima, enfim, conforme for a organização de vocês. Mas a ideia desse vídeo era só mostrar o tipo de recurso mesmo aqui, que é esse recurso gráfico, tá? No Excel, meninas, também tem esse mesmo recurso, aí fica por conta de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vai lá inserir e você vai encontrar desculpa, aqui. Você vai encontrar aqui, ó, formas, tá? E você vai encontrar os mesmos dispositivos aqui. Depois, você vai, por exemplo, você vai pegar tudo isso aqui e vai colocar lá no Word. Ó, se você soma tudo aqui, ó, vai somando, clica, agrupa e vira uma imagem só e aí você consegue deslocar essa imagem para onde você quiser, entendeu? Só selecionar os itens e agrupar. Tá bom, meninas? Qualquer dúvida, chame aí.